acessar as aulas anteriores, é no mesmo link. Eu vou colocar o link de novo. Eu fiz de um jeito que você acessando a pasta do Google Drive, você acessa todas as aulas. Então, você pode assistir as aulas antigas, desde a aula 1, tá? Você consegue assistir essas aulas sem problema. Vocês lembram do que a gente estava falando na aula passada? A gente estava fazendo Tsim Tsum. A gente viu, né, a descrição da ciência e a descrição da Kabbalah em relação ao Tsum, ao que a ciência chama de Big Bang. Vocês lembram disso? Tá todo mundo lembrado ou quer que eu leia de novo? É muito interessante, porque eu estava preparando a aula hoje e, assim, existem vários paralelos entre a Kabbalah e a física quântica, sendo que a Kabbalah é muito anterior à física quântica, né? Então, vamos lá. A ciência falou o seguinte: aproximadamente 15 bilhões de anos antes do universo vir à existência, não havia nada, nem tempo, nem espaço, e o universo começou num único ponto. Esse ponto era cercado pelo nada, não tinha largura, profundidade, comprimento. Esse ponto irrompeu numa explosão de força inimaginável, expandindo-se a velocidade da luz como uma bolha. Essa energia, por fim, se resfriou, aglutinou, transformando-se em matéria, em estrelas, galáxias e planetas. Ou seja, pela ciência, a matéria veio da energia, certo? O que a Kabbalah fala? Isso que está aqui, ó, que eu estou lendo para vocês, foi escrito no século XVI, tá? Rabi Isaac Luria. O universo foi criado do nada a partir de um único ponto de luz. Esse nada é chamado mundo infinito. O mundo infinito era preenchido com luz infinita. A luz foi então restringida a um único ponto, criando o espaço primordial. Além desse ponto, nada é conhecido. Sendo assim, o ponto é chamado de início. Depois da resistência, o mundo infinito emitiu um raio de luz. Esse raio de luz, então, rapidamente se expandiu e toda a matéria emanou desse ponto. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho, né, na medida do possível, o que isso aí quer dizer. Como aconteceu, vamos ver se a gente consegue entender de forma simples como aconteceu esse fenômeno do Tzimtzum. O que é Tzimtzum? Shalom, Júnior, muito bom você aqui. Tzimtzum, né, descreve esse momento da criação do universo. Tá? Tzimtzum significa literalmente redução. Para um cabalista, um tzimtzum é uma redução da energia divina que cria mundos. Há algo como os transformadores que reduzem a voltagem da corrente elétrica que sai dos geradores de turbina até que esteja fraca o suficiente para uma lâmpada padrão. Se você pegar a eletricidade, na hora que ela sai lá da hidrelétrica e colocar numa lâmpada, você vai explodir essa lâmpada. Você vai queimar os circuitos da sua casa. É necessário que haja uma redução, né, da potência, da energia, até que ela possa ser recebida pela lâmpada, recebida por um circuito elétrico de 127 volts, por exemplo, ou de 220 volts, dependendo do lugar. Aí é quanto, Flávia, em Minas? 120? 200? Então, dependendo do lugar, né? Se você chegar com 220 no lugar que é 110, já aconteceu comigo, o eletricista inverteu na minha casa, queimou tudo, queimou os ventiladores, queimou micro-ondas, queimou um monte de coisa, né? Queimou os aparelhos todos. Então, na realidade, Tzimtzum é isso, tá? Tzimtzum, a energia divina precisa ser diminuída para que os mundos criados possam lidar com isso. Ah, na sua são os dois, na minha são os dois também. Tá? Então, vamos lá. Tzimtzum também, Shalom, Shalom, seja bem-vinda. É como diminuir a amplificação em alto-falantes estéreo de qualidade.
se eles são bons alto-falantes, nenhum sinal é perdido. Apenas se torna inaudível aos nossos ouvidos. Assim também, quanto mais Tsimtsum for aplicado, menos o mundo resultante estará ciente da energia divina que o está criando e sustentando. Lembra que a gente falou sobre o eterno se contrair, se retirar para permitir o vácuo dele mesmo. A gente vai ver isso com mais detalhe hoje, tá? Essa daqui é uma descrição do Rabat, tá? Sobre Tsimtsum, depois a gente vai ver outra descrição. Os cabalistas descrevem inúmeros Tsimtsum, né? Tsimtsumim, em hebraico, que geram inúmeros mundos. Nosso mundo é a parada final, pois nesse ponto o grau de Tsimtsum é tão extremo que a energia divina é quase imperceptível. É o Tsum, tá? Então, analisando o mundo que a gente vive hoje, a gente vê o eterno? Não. Tudo é luz, bondade, maravilha? Não. Existe muita treva, muita ausência de luz, ausência de amor, ausência de bem, ausência de paz, ausência de respeito próximo, ausência de consciência, né? Todas essas coisas são o eterno. Mas ele colocou véus para que nós possamos ter as nossas experiências. A gente vai ver isso. Então, esse mundo aqui, segundo a Kabbalah, é o ponto final da restrição e da contração do eterno. É um mundo dual, né? Lembra do conhecimento do bem e do mal? Isso, exatamente. O homem queria conhecer o bem e o mal. E a única maneira dele conhecer o mal seria ele provando a ausência do eterno. Então, o eterno proveu um meio, sendo ele amor, proveu um meio para que o homem pudesse experienciar, vivenciar, experimentar o mal, ou seja, a ausência de bem, a ausência da luz completa. Sintu, então, é a maneira como o eterno abre espaço para que nós tenhamos nosso próprio mundo. Ele esconde sua luz de nós para que nós possamos fazer nossas próprias escolhas. Mas ele permanece imanentemente presente dentro dessa ocultação. De certa forma, ele está ainda mais presente em sua ausência do que em sua presença. E aí, lembra que eu falei? O que o Salmo 91 fala? Na sua angústia estarei com ele. O Eterno constantemente, por meio da Torá, por meio do Tanar, por meio da Brit Hadashah, ele sempre fala o quê? Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Apesar de você não me ver, tenha consciência de que eu estou contigo. Daqui a pouco eu vou falar de uma figura, né? Como se fosse uma parábola, uma figura que deixa bem claro isso, tá? Tsimtsum é a maneira como o Eterno abre espaço para que façamos nossas próprias escolhas. Parece algo paradoxal. Você não pode esperar que o Criador faça todo sentido dentro dos limites da mente de suas criaturas. A gente precisa sempre estar lembrando que aquilo que a gente consegue captar do Eterno é uma pequena, uma minúscula parte. Ele é muito mais, muito, 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 muito. Eu poderia estar falando muito aí por 50 dias, né? Ele é muito maior, ele é muito mais do que a gente pode sequer pensar ou conceber ou entender, tá? A física quântica, ela fala de diversos universos paralelos, não só desse, mas da existência de diversos universos paralelos. Enquanto a gente está aqui vivenciando as nossas experiências, pode ser que haja pelo menos 10, 11 universos paralelos em que, exatamente, o multiverso, né? Então, é muito importante a gente entender isso. O que a gente consegue captar do eterno é uma porção mínima da totalidade, né? E, aliás, o que a gente tem que entender é o seguinte: diferentes pessoas captam também coisas diferentes, segundo a sua percepção, né? Eu gosto muito daquela parábola que fala assim, que os discípulos chegaram para o mestre e falaram assim, como é o eterno, né? E aí ele pegou 4 discípulos,
vendou os olhos deles e fez eles chegarem, um perto do rabo do elefante, o outro perto da barriga, o outro perto da tromba e o outro perto da perna. E ele perguntou assim: o que você está vendo? O que você está sentindo? Falou para palpar. Um falou assim: ah, parece uma corda, era o rabo. O outro falou: parece uma coluna, era a perna. O outro falou: parece uma parede, era a barriga. E o outro falou: parece uma mangueira, uma corda grossa, não sei, era a tromba. Cada um deles tinha uma visão parcial do todo que era o elefante, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Está lá em Deuteronômio 29, né? Boa noite, Mariluz, querida. As coisas ocultas pertencem ao nosso Deus e as reveladas a nós, nossos filhos, para sempre, para que nós as compramos. Então, a gente precisa entender, a gente precisa se recolher a nossa insignificância, entender que a gente nunca vai entender tudo em vida, né? Como eu sempre orava ao Eterno, eu falava: Eterno, eu sei que é verdade absoluta, eu nunca vou chegar aqui, só no Alan Rabá, né? Eu espero, mas me leva o mais perto da verdade que você puder me levar. Essa é a minha oração constante. Então, eu creio que a de vocês também, nós somos buscadores, tanto que nós estamos aqui, né, trilhando um caminho diferente. Quando a gente não entende plenamente como as coisas são, parábolas ajudam, né? O próprio Yeshua, ele usava muito parábolas, né? Ele usava muito imagens. Imagens ajudam muito a gente a entender. Então, eu procuro sempre trazer dos livros que eu pesquiso o máximo possível de imagens, tá? Olha só essa parábola. O sábio e a criança. Eu vou falar duas parábolas para você, tá? Exatamente, as metáforas. Imagine-se como um antigo professor sábio ensinando um jovem aluno. Você tem uma sabedoria profunda para oferecer, que você obteve com muito esforço, sentando seus pés de sábios iluminados de sua juventude, bebendo cada palavra deles. Por anos de contemplação daquelas palavras, afastado de toda perturbação, imerso em sereno pensamento, através das suas muitas viagens e experiências. E durante aqueles dias o céu se abriu para você e com súbita clareza você viu como todas as peças se encaixavam como um todo único e simples. Você deseja transmitir isso ao seu jovem aluno, mas como você vai fazer isso? Ele vive num mundo totalmente diferente do seu, não compartilhou nenhuma das suas experiências, nunca experimentou a profundidade da percepção alcançada por meio de horas de meditação interminável sobre um único tema. Se você despejar todo o seu conhecimento, seu aluno não vai ganhar nada além de choque e confusão. É muito interessante, lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu estudei marketing lá. Fiz um curso de marketing, não faculdade, mas um curso. E a gente aprendia o seguinte: tudo que você escrever em termos de marketing, você tem que escrever aí, você tem que escrever, muito mais agora, né? Você tem que escrever de forma a que seja totalmente compreendido por uma criança de 12 anos. Aí funciona o marketing. Se você escrever de forma a ser compreendido por uma criança de 12 anos, você tem que imaginar ali uma criança de 12 anos lendo o que você vai escrever. Aí o marketing é efetivo, o seu copy é efetivo, aquilo que você escreve vai surtir efeito. E muitas vezes a gente não entende isso. Esse é um princípio divino. Se você chegar, Renato, despejar toda a psicanálise que você sabe, com todos os termos psicanalíticos em cima da gente, a gente vai sair correndo, não é verdade? Ah, complexo demais, difícil demais. Não, eu não atinjo. É muito difícil, é muito ruim, não quero saber, é cansativo. Por isso a gente tem que tentar simplificar sempre. É o que o Eterno fez conosco. Exatamente, as pessoas ficam zonzas, exatamente. Ai, mas é conhecimento demais, socorro, né? Deixa eu ir à tona. Mas tem um jeito de fazer isso. Você começa a pensar ainda mais profundamente sobre essa sabedoria que deseja transmitir, mais intensamente do que jamais pensou antes. Você procura a sua própria essência, o ponto de onde tudo se estende. Mas para fazer isso, você deve transcender a forma
que essa sabedoria assuma em sua própria mente, abandonando o contexto dos seus próprios pensamentos, o seu mundo, de modo que você fique apenas com um núcleo, o ponto simples por excelência, a dimensão zero. Uma vez que você tem isolado esse ponto, você então olha para o mundo do aluno. Não como o aluno se senta lá com você, mas como o aluno vive em seu próprio mundo, vê, entende seu próprio mundo, experimenta a vida a partir de sua própria perspectiva. Você se coloca... Exatamente, Mariluz. Você se coloca no lugar daquela criança. Você esquece a sua ótica e tenta ver com a ótica do ser, exatamente. Para quem você quer comunicar, com quem você quer se comunicar, para falar a sua linguagem, mas para isso você tem que enxergá-lo, né? É o que a Torá tanto fala, Shema. O que é Shema? Shema é muito mais do que ouvir. Shema é você captar a essência daquilo que você está ouvindo, né? E aí, quando você se coloca no lugar do outro, você pode traçar uma linha do ponto por excelência que encontrou até o mundo do aluno. Então, você vai traçar uma linha do seu mundo, da sua sabedoria, do seu conhecimento, até o mundo daquele a quem você quer comunicar. Você vai tentar pensar como se estivesse usando a mente do aluno e não a sua. Você vai procurar maneiras pelas quais o aluno pode entender o assunto por conta própria. Não despejar conhecimento, né, simplesmente. Não, mas fazer ele pensar, ele raciocinar, ele descobrir. O bom mestre, ele faz isso. Cada vez que você encontrar um modo de expressar essa sabedoria, você não vai ficar satisfeito com isso. De novo, você vai encontrar maneira de selecionar, de lapidar mais ainda, aproximando cada vez mais do mundo do seu aluno. Mas o trabalho ainda está incompleto. O problema é que com toda essa seleção, concentração, o que você quer passar ainda continua sendo uma ideia. E o seu aluno não vive num mundo de ideias. Ele vive num mundo de coisas que ele pode tocar, pessoas que ele pode conhecer e acontecimentos com os quais ele está familiarizado. E aí, qual é o último passo, né, para você criar essa comunicação? Yeshua, como mestre perfeito, ele usou esse artifício. Parábolas. Uma parábola vai vestir sua ideia com os artefatos do mundo desse aluno. Como é que eram as parábolas? Exatamente, Aline. A cada degrau a visão se amplia. Mas o maravilhoso de tudo é que antes da gente subir os degraus, o Eterno desceu os degraus até nós. E o clímax dessa descida é Mashiach. Isso é muito maravilhoso. O clímax dessa descida é Mashiach. E Mashiach usou exatamente esse método. Ele ensinava por parábolas, e as parábolas dele estavam profundamente relacionadas à vida, ao dia a dia daqueles a quem ele queria comunicar os conceitos espirituais. Isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. Olha só, uma parábola vestirá sua ideia com os artefatos do mundo desse aluno. Você criará uma história que o aluno pode seguir e lembrar facilmente, que faz algum sentido para ele imediatamente e que ele se sente à vontade para explorar. Vamos ver uma parábola, por exemplo? A parábola dos trabalhadores da vinha. Olha só que coisa sensacional a maneira pela qual Yeshua conseguiu comunicar aos seus discípulos que o sistema não era um sistema de mérito, mas um sistema de misericórdia e amor. Se ele chegasse e falasse assim, não, a salvação não é uma meritocracia. Exatamente. Ele chegou e ele contou a parábola. O dono da vinha chegou pela manhã, encontrou os trabalhadores na praça, contratou eles para trabalharem por 1 denário. Ele usou o dinheiro da época, um dinheiro romano. Ou seja, ele associou a realidade das pessoas. Depois ele passou ao meio-dia, chamou outras pessoas para trabalhar na vinha, contratou-os por 1 denário.
E aí, faltando 1 hora para acabar o trabalho, né? Vocês conhecem a parábola? Ele contratou aquelas pessoas por 1 denário também. Só que na hora de pagar, ele começou pelos que tinham começado a trabalhar mais tarde. Ele deu 1 denário. E os que tinham começado antes falaram: poxa, se ele deu 1 denário para eles, para a gente ele vai dar mais. Só que ele não deu, ele deu para todos a mesma quantia. E aí aquele povo questionou, e o dono da vinha falou: o dinheiro é meu, se eu quero ser generoso com eles, qual é o problema? Eu não contratei vocês por 1 denário? Gente, olha que coisa sensacional, olha que parábola sensacional para falar para as pessoas que não é uma mera meritocracia legalista, mas que a misericórdia do Eterno ultrapassa tudo isso. Que a salvação dele não é apenas por mérito, mas pelo sacrifício de Mashiach. É sensacional. Eu sou apaixonada por essa parábola. Exatamente. Exatamente. Então, ele usou uma parábola para isso. Favor imerecido, exatamente. É o que a Kabbalah fala. É favor imerecido. Não é conquista pelo próprio esforço. Tudo funciona no sistema do favor imerecido, no sistema do amor, no patamar do amor. Mas vamos lá. Foi só um exemplo de uma parábola, tá? Você criará uma história que o aluno pode seguir e lembrar facilmente, que faz algum sentido para ele imediatamente e que ele se sente à vontade para explorar. Seu próprio espaço no qual ele pode vivenciar suas ideias, não como ideias, mas como elementos de uma história que poderia acontecer em sua própria vida. Quando você pensa nessa parábola, você vê em cada detalhe tudo que deseja ensinar. Para você, o professor, não existe realmente nenhuma parábola. Existem apenas pensamentos contados em forma de história. Mas para o aluno não há ideias, apenas uma história. É assim que deve ser, inicialmente. Agora, você, o professor, deve deixar esse aluno em paz. Se ele for um estudante sincero, ele contará a história para si mesmo muitas vezes. À medida que ele ganha mais conhecimento, experiência e sabedoria, ele começa a desvendar a história, entendendo a parábola, alcançando novas camadas de percepção escondidas nela. Até que talvez depois de 40 anos de busca sincera pela verdade, ele comece a entender essa sabedoria como seu professor uma vez o fez. De fato, todo esse tempo, seu professor estava vivendo dentro dele. No nosso caso aqui, vocês sabem o que é essa parábola? Essa parábola é a nossa vida. Assim como a Torá, ela tem 4 níveis, lembra dos 4 níveis da Torá? Peshat, Remes, Drash e Sod, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano é o nível mais superficial. As descobertas espirituais que a gente vai fazendo vão nos levando cada vez mais a um nível mais profundo, até nós alcançarmos o nível Sod. Entendermos aquilo que nos é dado conhecer e entender do sentido da vida, né? A totalidade a gente vai entender, mas o que nos foi dado vai ser. O que você, professor, fez? Você aplicou Sim, Sum. Você encontrou uma maneira de reduzir e contrair sua sabedoria dentro do mundo do aluno. Vocês estão entendendo isso? Isso é para a gente entender mais ou menos o que é de Tzimtzum. É uma parábola para a gente entender de Tzimtzum. Depois eu vou contar outra. Mas para fazer isso, o primeiro passo foi deixar o seu próprio eu fora de cena. Quem está fora de cena na nossa vida? Quem a gente não vê? Quem é chamado do Deus que se oculta? Está entendendo? Só então você foi capaz de encontrar um ponto de sabedoria despojado do seu próprio entendimento. No entanto, mesmo assim, para trazer esse ponto ao mundo do seu aluno, você teve que colocar sua própria mente de lado repetidamente para pensar com a mente que desejava alcançar. Na presença dos seus próprios pensamentos, não havia espaço para pensamentos do aluno. Ao transcender a si mesmo, você deu de si mesmo.
de maneira que agora, na sua ausência, você está intensamente lá, nesse mundo onde o eterno, onde a luz é aparentemente ausente, o eterno está aqui. Ele está no meio de nós, a gente só não vê. Assim também o Criador deixa de lado sua luz infinita para abrir espaço para a sua criação. Para nós, os seres criados. No entanto, o próprio vazio desse espaço é ele também. E para ele a luz brilha tão intensamente quanto antes. Claro, existem diferenças. Você teve um aluno, o Criador começa com nada. Ele deve criar o aluno também. Você deu apenas da sua mente. O Criador dá de sua essência e do seu ser. Então, da próxima vez em que você se sentir na escuridão, tendo que se levantar do chão e começar tudo de novo, tomar decisões difíceis, enfrentar desafios horríveis, nessas horas, pense em toda a sua vida, em todo o seu mundo, como nada mais e nada menos que uma parábola profunda e rica. E nessa parábola, em cada detalhe, se esconde o próprio Deus, mais visivelmente nos cantos escuros do Tzim Tzum. É lindo isso, né? Isso aqui é um texto do Chabad explicando o Tzim Tzum, tá? Primeira parábola sobre o Tzim Tzum. Então, o Eterno, para nos permitir, tá? Entender qual é o nosso papel de receptores de maneira plena, ele se contraiu, acatou o nosso desejo de conhecer o bem e o mal, porque até então a gente só conhecia o bem. O que a gente conhecia de mal? O que Adão e Rava conheciam de mal no Éden? O que eles conheciam de dualidade no Éden? Alguém consegue achar alguma dualidade antes do papo de Eva com o... Exatamente. O Eterno se encolheu. O universo está dentro dele, entendeu? Exatamente, Renato. Vamos ver uma outra explicação. Olha só que coisa linda essa parábola. Havia certa vez um bom e velho fazedor de quebra-cabeças que possuía poderes mágicos. Seu maior prazer provinha de criar quebra-cabeças com figuras encantadoras para as crianças que viviam na vizinhança. Esses quebra-cabeças não eram quebra-cabeças comuns. Eles tinham propriedades mágicas. Quando a última peça era encaixada no lugar, raios de luz irradiavam das imagens, enchendo as crianças de alegria. Tudo o que eles tinham que fazer era olhar para a figura, mais nada. Para os pequeninos, era melhor do que comer 10 mil biscoitos de chocolate e beber 10 mil copos de leite. Assim que as crianças conseguiam encaixar todo o quebra-cabeça, saía a luz colorida deles. Um belo dia, o fazedor de quebra-cabeça realmente se superou. Ele pintou a mais encantadora de todas as pinturas, usando tintas mágicas salpicadas com poeira estelar e pincéis especiais com cabos envoltos em ouro. O fazedor de quebra-cabeça ficou tão entusiasmado com a sua criação que decidiu não picotar a pintura em peças separadas de quebra-cabeça. Ao invés disso, ele queria que as crianças sentissem de imediato a mágica toda. Assim que terminou de embalar a pintura, o menininho entrou na loja, esperando encontrar a última criação do fazedor de quebra-cabeças. Ele então entregou o pacote com entusiasmo. O sorriso brilhante do menino, de repente, desapareceu. Seu rosto ficou um pouco triste. Claramente, ele estava desapontado com alguma coisa. O que há de errado? Perguntou o fazedor de quebra-cabeças. O menininho explicou que montar e criar o quebra-cabeças era metade da diversão. O fazedor de quebra-cabeças imediatamente entendeu. Com o mesmo amor e carinho que investir em criar a imagem original, cortou e desmontou a pintura. Ele então esparou carinhosamente as peças separadas dentro da caixa. Ele dera às crianças o que elas realmente queriam mais do que qualquer outra coisa: a alegria e a realização
de montar o quebra-cabeças mágico desde o início. Essa é uma parábola do Yehuda Berg. Olha só que coisa interessante. Para proporcionar ao receptor a oportunidade de criar sua própria satisfação, parte do mundo infinito foi desmontado e transformado num quebra-cabeça. Quando foi permitido ao receptor que voltasse a montar o quebra-cabeça da criação, nós, o receptor, nos tornamos co-criadores de nossa própria plenitude. E dessa forma, eliminamos o pão da vergonha. Lembra que eu falei que se já não houvesse algum tipo de insatisfação, algum tipo de conflito dentro de Eva, ela jamais teria ouvido a serpente? Lembra disso? Que a gente estava conversando sobre isso. Vocês lembram? Nem todo mundo estava aqui. Mas assim... Sim. Pois é, porque quando você está plenamente satisfeito com alguma coisa, você não ouve a outra opção. Essa fome já estava dentro dela, né? E lembra que a gente viu que essa fome estava dentro de Adão e Rava, porque de tanto receberem, né, do Eterno, eles tinham se tornado um pouco como ele, né? Não sei, não. Nessa época não tinha tempo. Nessa época não havia tempo. E aí você pergunta assim, mas por que Deus fez isso, cara? Deus não é onisciente? Ele não sabia que a serpente ia estar lá tentando Eva? Se ele não queria que isso acontecesse, por que ele não estava ali junto com Adão e Eva para proteger eles da serpente? Alguma coisa não bate. Ou então, o Eterno não era onisciente. Porque se ele é onisciente, ele sabia que a serpente ia tentar Eva, por que ele se ausentou? Ele é um pai descuidado, negligente? Como muitos que a gente vê aí, que deixa os filhos na rua soltos, serem presa de traficante, etc. Fala aí, Marcelo. O Eterno, ele é amor puro, ele não combina, né, com nada disso, né? Então ele teve que se ausentar por causa do amor dele que não bate. Exatamente. Ele se ocultou para que aquilo que estava dentro de Rava pudesse ser realizado. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele pai podia não ter dado herança, mas o filho queria. Havia esse desejo no filho. E o pai sabia o final da história. Nosso pai sabe o final da história. Ele sabe que no final a gente vai voltar para ele, consciente de que o melhor é estar com ele. Ele sabe disso. Então, o que acontece? O Criador não estava lá quando a serpente tentou Eva, porque ele não queria estar. Porque ele, por amor, permitiu que o ser humano pudesse viver num mundo de dualidade para, então, exatamente montar esse quebra-cabeça, né? Ele age conosco assim, no âmbito individual, né? Eterno, papai, eu quero, me dá, me dá, me dá. Não, não é da minha vontade. Ah, mas me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer? Tá bom, toma. Ele faz isso, a didática do Eterno é essa. Eu já vivi isso. É isso que você quer? Vai lá e vive a experiência. Eu vou criar algo melhor ainda em cima disso, porque você é livre. Ele nos deu essa liberdade. A liberdade, ela só Também é o vem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele só vem com a dualidade. Porque se só existe luz, você vai escolher o quê? Se a gente não vive num mundo de dualidade, não existe livre-arbítrio, porque não existe escolha. Então,
O Éden, lembra? O Éden era um mundo onde não havia escolha. O ser humano, o Adam Kadmon, né, o ser humano primordial, ele não tinha escolha, porque ele não conhecia. E aí a gente vê duas palavras assim, três palavras assim, sensacionais lá em Gênesis. O conhecimento, bem e mal. Então a gente vê o conhecimento que vem pela dualidade, pela escolha. O ser humano não tinha conhecimento da dualidade, então ele não tinha como escolher, mas ele queria escolher. O que ele mais queria ele escolher. Porque a dor do pão da vergonha é não poder escolher, é não poder co-criar, é não poder fazer algo por você. Vamos lá. E aí o que aconteceu? O Eterno se contraiu, criando um mundo de dualidade, né? Criando um mundo de dualidade para que o homem pudesse escolher. Ah, essa história aí da árvore da vida vem depois. Mas não existe espaço sem ele. Existe espaço em que ele se oculta, mas ele está em todo lugar, tá? Vamos lá, vamos lá. Olha só. O que o Eterno fez? Para ocultar a luz do mundo infinito, né? E o Eterno, lembra que a gente viu lá atrás? Éder, o quê? A harmonia total entre o doador, receptor, luz permanente, enchendo tudo, né? Yeshua fala o quê? Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Ou seja, no mundo espiritual, 100% a vontade do Eterno é feita. Só no mundo material que ela não é feita totalmente, porque é um mundo de contração da luz. Para ocultar a luz do mundo infinito e para criar um pequeno ponto no qual o nosso universo viria a nascer, uma série de 10 cortinas foram erigidas. Cada cortina sucessiva reduzia mais a emanação da luz, transformando gradualmente seu brilho até quase chegar à escuridão. Essas 10 cortinas criaram 10 dimensões distintas. Em hebraico, elas são chamadas de 10 sefirot, ou de árvore da vida. Então, na verdade, são vários filtros à luz do Eterno. A gente vai ver mais tarde como e por que isso, tá? Keter, essa aqui, ó, na verdade, isso é um diagrama, tá? Que representa como as coisas são. Não é exatamente assim, não é uma árvore, né? É uma imagem, uma metáfora. Keter, a dimensão superior, representa o nível mais alto, mais próximo ao mundo infinito. O mundo espiritual, 99%. Malhut, localizada na base, denota o nível mais baixo, que é o nosso universo físico. Então, cada uma dessas sefirot são filtros para a luz do Eterno. Ele filtrou a sua plenipotência, tá? A sua plenitude, a sua luz, se restringindo para que a gente tivesse luz e trevas. Exatamente. Ele se ocultou, mas ele estava lá, tá? Ele estava lá. Você nasce no mundo. Antes a gente estava num mundo em que ele não se ocultava. O homem primordial estava no mundo em que ele estava ali abertamente. A gente vê que no Éden, como era? O Eterno vinha pessoalmente conversar com Adão e Rava a cada virada do dia, não é? O Eterno não se ocultava, ele estava ali. Só que o homem quis diferente. Então, ele é colocado numa metáfora, numa parábola, num ambiente onde o Eterno aparentemente se oculta. Para quê? Para você fazer o caminho de volta para o Éden. Como? A gente vai ver como. A Kabbalah ajuda a gente a entender isso. Repara que o que eu estou falando aqui, a Torá, ela fala a mesma coisa, só que de uma forma cifrada, de uma forma diferente, né? O que tá sendo dito aqui é em nível Sod. Uma vela acesa, ela não emite luz nenhuma
se ao fundo estiver um dia de sol brilhante? Qual é a diferença que uma vela acesa faz num dia de sol ao meio-dia? Nenhuma, certo? Mas no estádio de futebol escuro, até mesmo uma única vela é claramente visível. Da mesma forma, o receptor era incapaz de criar e de compartilhar num âmbito que já era totalmente cheio de luz. Como você vai iluminar a luz? Como você vai preencher algo que já é pleno? Como você vai acrescentar o eterno que já é tudo? É impossível. Por amor, ele criou um ambiente para nós, no qual nós pudéssemos acrescentar, iluminar, compartilhar. Era essencial que uma área de escuridão viesse a existir para nos transformar de recebedores passivos em seres que criariam sua luz e sua plenitude. Não, é amor com A maiúsculo. Aí você entende que até mesmo esse mundo de dualidade, de dor, ele foi criado, ele foi permitido pelo Eterno por amor. Esse é o propósito das cortinas. Esse é o propósito da contração do Eterno em nosso universo. Fala, Marcelo. E o Eterno, ele tem prazer em separar aqueles que separaram o amor para ele, tem prazer em sentir esse amor. Então, é preciso isso acontecer também para poder ele, né, sentir aqueles que amam verdadeiro de corpo e alma, né? Ele já sabe quem ama ele, quem não ama, ele conhece o futuro, ele enxerga o tempo de todos os ângulos. Isso tudo foi criado por Sim. amor, para nos permitir ter a experiência, entendeu? Porque eu, você, Rogério, todos nós estávamos lá no Adam Kadmon, no Éden. Nós somos partículas daqueles Adam Kadmon, o homem primordial, o ser primordial, o receptor que estava lá no Éden. Fala, Selma. O Eterno quer que nós voltemos lá ao Jardim do Éden. Mas eu já li em alguns livros que Adão ele se arrependeu tanto, né, e não adiantou nada. Ele acabou sendo expulso do paraíso. A Kabbalah fala alguma coisa sobre isso? Fala. Eu já li que ele se arrependeu muito, ele se arrependeu porque através ele viu que ele é como se tivesse matado, e vai matar muita gente, porque o Senhor mostrou isso para ele, né? E mostrou para ele que, através daquilo que ele fez, ia ter uma reviravolta. Que houve uma reviravolta, que o mundo mudou realmente. Mas a Kabbalah fala alguma coisa a respeito desse arrependimento, e mesmo assim ele foi expulso, né? A Kabbalah fala o seguinte: o intuito do Eterno é que todos nós voltemos para o Éden. Está lá na Bíblia, o Eterno quer que todos sejam salvos. Essa é a vontade dele. Né? Isso aí está lá no Apócrifo, né, de Adão e Eva. É lindo, aquele livro é lindo, mostrando como o Eterno, apesar de eles terem sido expulsos do Éden, ainda cuidava deles. Né? E é muito interessante, porque eu não sei quem já leu esse apócrifo, mas no apócrifo eles falam o seguinte, que apesar do Eterno querer, tipo assim, lá no Gênesis fala assim, foi tarde e manhã do primeiro dia, né? Só que lá no livro no apócrifo de Adão e Eva fala que a primeira noite existiu depois da queda. E que tanto que Adão ficou apavorado, porque ele nunca tinha visto a escuridão. Né? Ele nunca tinha visto a escuridão. E a Kabbalah tem uma explicação para isso. O que Renato falou aqui é muito interessante, olha só. A questão não é de arrependimento, mas de conhecer a dualidade, os antônimos, exatamente isso. Tem umas teorias que falam que Adão tentou voltar para o Éden, mas que ele não conseguia porque o Éden ficava em outra dimensão. Exatamente isso. O Éden ficava em outra dimensão, tá?
E lá no livro, se você pegar eu falei dos apócrifos. Quando foi que eu falei dos apócrifos? Foi no começo da aula da Peshita, lembra? E até eu coloquei o link para todos os apócrifos. Então, tem alguns rabinos Exatamente. que falam sobre isso. Então, você encontra isso, Priscila, no apócrifo do livro o apócrifo de Adão e Eva. Acho que o apócrifo de Adão é muito interessante, porque fala claramente o seguinte: a primeira noite escura foi depois da queda. Até a queda não havia noite escura, tá? Por quê? Não havia dualidade. Ai, que pena, Leocádia, mas está gravado, tá? Não havia dualidade. Então, não havia noite escura. No apócrifo de Adão, ele se assusta com a escuridão, entendeu? E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então, tinha tarde e manhã, mas não tinha noite. Olha que coisa interessante, né? Fala, Selma. Abre o microfone. Não falei nada, não. Não, é porque eu também li que Adão se escondeu por 135 anos. Ele depois... Tanto que quando eles calculam, acho que quando eles calculam a idade do mundo e tal, eles acrescentam alguns anos com base nesses 135 anos. É muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam o livro O Apócrifo de Adão, lembrando que tem que filtrar, né? Exatamente. Era tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã, sem noite. Tá? Exatamente, no Melquisedeque também. Leiam sempre filtrando, sempre lembrando que são apócrifos, tá? Gente, tudo tem que filtrar pela Torá Tanar Brit Hadashah, tá? Mas é um livro que ele passa para a gente uma consciência do cuidado do eterno, mesmo quando a gente peca, né? Isso, a Aline está falando, a nossa régua tem que ser sempre a Torá, tá? Se for contra a Torá, já era. Aí vamos lá, por exemplo, né? Algumas questões relacionadas a. Fala, Aline, pode falar. Não, que você falou em relação à consciência, né? O verbo que o Eterno, quando ele fala com Adão, ele vai falar com Adão quando eles pecam. E a pergunta que ele faz é: aonde estava a sua consciência? E quando Caim mata Abel, isso no hebraico, né? A mesma pergunta o Eterno faz para Caim, né? Ele não fala o que fizeste ao teu irmão, ele fala onde estava a tua consciência quando tu fizeste isso ao teu irmão. Então, o tempo todo, ele está nos chamando para essa consciência. Eu acho, quando eu aprendi isso, eu achei isso tão profundo, tão forte, porque tudo que acontece, seja bom ou ruim na nossa vida, e desde lá do pecado de Eva, é para que tenhamos uma consciência, para chamar aonde está a nossa consciência, né? É tudo para trazer uma conscientização. E isso, quando a gente aprende um peso tão grande, que quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente lembra logo, opa, eu tenho uma consciência, ó. O que ela vai me dizer agora? Né? Porque aquela coisa da consciência pesada, quando a gente faz algo errado, né? Porque essa consciência é a voz do Eterno em nós, na nossa cabeça, né? Que é a nossa consciência que nos diz o que está certo e o que está errado. A consciência fala com a gente. Então, com certeza. Como se o Eterno estivesse perguntando: aonde estava a minha voz em você? Aonde estava eu dentro de você quando você cometeu isso, quando você fez isso? Exatamente. E aí, consciência, a gente pode dizer que se conscientizar também é ressignificar. Se a gente voltar lá para a parábola do filho pródigo, a casa do pai mudou? Não, a casa do pai era a mesma, as mesmas condições, o mesmo fluir, os mesmos trâmites, só que
Quando aquele filho pede herança para abandonar a casa do pai, ele está profundamente insatisfeito com a casa do pai. Depois que ele vai para o mundo, né? Vive tudo que ele tem que viver no mundo. Ele chega aqui, conclusão, quando ele está lá com os porcos. A casa do meu pai era o melhor. E aí ele volta e ele ressignifica a casa do pai dele, e aquela insatisfação ela vai embora. E o pai dele recebe ele com o quê? Amor, acolhimento e festa. E ele adentra a casa do pai novamente. Essa é a história da humanidade. Essa é a história do Éden, da queda do homem e da restauração de todas as coisas. Não é apenas uma história de um indivíduo que se arrepende e volta para o caminho. É muito mais profundo. Com certeza, com certeza. Só que o que acontece? Adão e Eva somos nós. Nós não queremos o Éden, nós não estamos doidos atrás do Éden. Eu quero o Éden. Quem não quer trazer o Éden para a Terra? Nós já ressignificamos o Éden. A gente vai ver isso. Olha só que coisa interessante. A única luz que resta em nosso universo obscurecido é uma luz piloto que sustenta a nossa existência. O Eterno se filtrou tanto, mas ele não podia deixar a gente em escuridão total, porque senão não haveria o bem e o mal, a dualidade que a gente queria, né? Não haveria escolha. Essa luz piloto é a força de vida da humanidade. A força que dá vida às estrelas, que sustenta sóis, que coloca tudo em movimento. Desde corações batendo, galáxias em redemoinho, até industriosos formigueiros. É o fôlego de vida, chefa, a luz que fala conosco, nos guia, se revela a nós por meio de Mashiach Yeshua e de Ruach Elohim. Essa é a porção de luz que chega até nós, que estamos em Malchut, na base da árvore, do diagrama da árvore da vida, no mundo material. Então, imagina assim, olha, imagina algo infinito, cheio de luz, se contrai. É pena que eu tinha que ter colocado esse diagrama aqui, eu esqueci, na próxima aula eu vou colocar. Se contrai, então você tem uma bola dentro, né? E dentro dessa bola, um fio de luz que vem e se espalha. Dentro dessa bola. O que é essa bola de vácuo dentro do eterno? É o universo, ou os universos, de acordo com a teoria das supercordas. Tá? A gente não sabe se é um universo só, se são vários universos. A gente sabe que o universo que a gente vê, na dimensão que a gente está, nos parece infinito, é enorme. Vocês já pensaram que todo o universo pode ser apenas um átomo do eterno, em termos de tamanho? É incrível quando você começa a pensar assim, no tamanho do eterno, como ele é grande, e ele é tão grande, tão poderoso, que ele também se faz do nosso tamanho, se contrai num corpo humano, né? Que é a parábola concretizada em carne. E aí a gente lembra daquilo que Yeshua fala: estou há tantos anos com vocês e você me pede, me mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele mesmo fala: eu sou a luz do mundo. E depois a gente vai ver a relação que existe entre Yeshua e a árvore da vida de Sadoc, fala sobre isso no livro dele. Mas vamos lá. Um quebra-cabeça só pode ser um quebra-cabeça se existe... 10 horas quase, Senhor. O tempo está voando. Se existe espaço... Renata... Um quebra-cabeça só pode ser um quebra-cabeça se existe espaço separando as peças individuais e se existe um tempo dado para remontá-lo, certo? Senão não é um quebra-cabeça. Se você chega com um desenho completo aqui, ó, não é um quebra-cabeça, é um desenho. Ele só pode ser um quebra-cabeça se vem aquelas pecinhas todas misturadas, a pessoa te dá e fala assim, monta. Você tem 2 horas para montar isso, vamos ver se você consegue. O mundo infinito é um âmbito sem tempo e sem espaço. É muito importante a gente entender isso, tá?
O mundo espiritual está fora do tempo. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas que tiveram experiência no mundo espiritual, experiência de arrebatamento. Alguém já teve? Alguém aqui já teve experiência ou conhece alguém que teve? Eu tive. Júnior? Selma? Eu tive. Uma das coisas, eu convivi muito de perto com uma pessoa que tinha muitas experiências de arrebatamento. E às vezes ela ficava arrebatada 5 minutos, mas a experiência que ela tinha lá no mundo espiritual era de dias. Era muito interessante. As coisas que ela contava, que ela via, não eram coisas de 5 minutos. E quando a pessoa tem experiência de arrebatamento, ela entende que o tempo é relativo. Você não entendeu isso, Selma? Na tua experiência? Sim, sim, porque eu não sei o tempo que eu levei. Foi muito profundo. É impressionante isso, né? Porque se você estudar Einstein, a teoria da relatividade, essas coisas, você consegue explicar isso também pela física, né? 90 minutos no paraíso. Uhum. Às vezes você está lá no mundo espiritual arrebatado e você está vivendo experiências, e quando você volta foi 3 minutos que você ficou fora. E aí você entende que o mundo espiritual, ele está fora do tempo. Esse tempo que é contado tic-tac, 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 tic-tac. Exatamente. No plano espiritual, a cognição de tempo desaparece. Eu, quando eu era adolescente, eu ficava quebrando a minha cabeça, eu falava sobre a palavra eternidade, o conceito de eternidade. O que é eternidade? Como é que pode ser eternidade? Eu sempre me preocupei muito com o tempo, né? Eu escrevi um livro, né? Mexendo com o seu tempo. O que acontece? O tempo é um conceito incrível, cara. E quando a gente entende que o eterno está fora do tempo, ele se insere no tempo, né? No universo material, tridimensional, quadridimensional, né? Porque tem o tempo também. Ele vê o tempo por todos os ângulos. Então, ele conhece o passado, o presente, o futuro. Shalom Li. A gente não, a gente só transita no tempo numa direção, passado em direção ao futuro. A gente não consegue voltar no tempo, a gente não consegue andar na lateral, não. É só, né, a gente entrou naquele trilho de tempo e vai andando, né? O eterno não. Ele vai lá no passado, ele vai no futuro, ele vai em todos os lugares. Exatamente. A nossa vivência de tempo linear, mas quando você sai desse mundo do 1% e adentra do 99%, essa questão do tempo não existe, tá? É como Fala, sonho, Adalberto. né? Isso, Selma, exatamente. É o sonho também. Às vezes você sonha e tem uma guerra, vou botar assim para você entender. Você passa por situações e quando você volta, você acorda, é coisa de 5 minutos, mas foi uma eternidade lá. Exatamente. Você viveu coisa no sonho, viveu, mas foi rapidinho, né? Isso acontece muito comigo. Por exemplo, eu acordo 5 horas para orar, aí depois às 6 eu vou dormir. Depois das 6, entre 6 e 8, mas eu sonho assim, coisa que parece dias, né? Fala, Adalberto. Por que as pessoas que são arrebatadas falam que foi para o céu? Como assim? Que céu que eles vão? Pelo seguinte, olha só. Olha o conceito de bolha dentro do eterno. Olha o conceito do mundo do 1%, o mundo material, ser uma bolha dentro da luz infinita, tá? Você está dentro dessa bolha. Vai que você está no centro dessa bolha, tá? Quando você olha para o mundo espiritual, para fora da bolha, você está olhando para o alto. Foi uma maneira parabólica, uma parábola do próprio Yeshua, né? Falar do mundo espiritual. Ó, é lá fora do universo. Entendeu? Na verdade, é uma alcunha, é um nome, né? Por exemplo, né, em inglês, não é céu. Por acaso, em português, a mesma palavra para mundo espiritual e para o céu azul. Em inglês é heaven e sky. Heaven é diferente, é outra coisa, é uma coisa diferente, entendeu? Já no alemão é a mesma coisa.
espanhol é a mesma coisa, português é a mesma coisa, as línguas latinas é a mesma palavra. Nas línguas, algumas línguas saxônicas já é a palavra diferente. Eu não sei, seria uma coisa interessante da gente pesquisar, né, Renato? Das línguas orientais, por exemplo, se é a mesma palavra para mundo espiritual e para céu visível, né? Mas o que isso indica? Né? Indica o seguinte: o mundo espiritual está fora do mundo material, entendeu? Consegui responder sua pergunta ou não? Porque as pessoas que são arrebatadas, elas falam que foram para o céu. Para o céu, entendeu? Eu não fui para o gente... céu, não, Adalberto. Então, eu sou a única que fui para o inferno. As pessoas que são arrebatadas, geralmente, elas falam, não, eu fui para o céu, vi tanta coisa lá, não sei, não sei, não entendo esse linguajar dele. Na verdade, eles teriam que falar dimensão espiritual, a gente fala Olam Rabá, né? Outra dimensão. Elas vão para outra dimensão que não a dimensão física. Elas não vão em corpo, né? Como o que o Rav Shaul falou? Conheci uma pessoa que foi ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, lembra disso? Tá lá. Onde que tá isso, gente? Tá lá tá em na Brita da 2 Coríntios 13, parece. É muito interessante isso, né? E aí ele fala de terceiro céu, a Kabbalah fala de 4 céus, 4 níveis, que a gente vai ver, tá? 4 níveis espirituais. Bom. Mas realmente, o seu corpo fica e você que vai, mas eu não fui para o céu, eu fui lá para o inferno, tá? Uma dimensão espiritual também, né? De qualquer modo, a dimensão espiritual, né, Cíntia? Eu acredito, por exemplo, né, foi até uma ilustração que eu aprendi quando eu ouvi pela primeira vez o termo terceiro céu, né? Seria o seguinte: primeiro céu é esse azul que a gente vê de dia, né? Segundo céu é esse preto que a gente vê que está atrás das estrelas que a gente vê à noite. Terceiro céu, e até mesmo o quarto céu, como diz a Kabbalah, já é nesse outro universo, onde Deus está, né? Essa outra dimensão. Então, eu acho que isso facilita. Eu creio que o Adalberto esteja falando, porque quando a gente ouve muito a palavra céu, 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 a gente ouve com o filtro, né, da religiosidade, o céu, né? Como era o céu nos árabes, né? Os campos elíseos, ou para os gregos e romanos, né? Esse lugar, né? Meio físico fora daqui. É que a gente ouve muito com esse filtro, então está na hora de quebrar esse filtro, né? E entender que estamos falando de dimensões, né? É mais, é além, é para além desse filtro que a religiosidade às vezes coloca no nosso ouvido. Na verdade, a Kabbalah ela fala de 4. Ela fala de Atzilut, que é o mundo da emanação. Aí ela fala de Asiá e Yetzirá, de Briá, Yetzirá e Asiá, que é o mundo da realidade. A gente vai ver isso. E como cada um desses níveis, eles têm algumas das Sefirot, né? Na verdade, são níveis espirituais, segundo a Kabbalah. Mas essa questão dos céus, ela tem várias interpretações de acordo com vários autores, né? E com várias linhas de espiritualidade, linhas religiosas. Mas, segundo a Kabbalah, são 4, tá? E a gente vai ver isso, é muito interessante, esclarece muita coisa em relação... Ai, dá vontade de falar tudo de uma vez, hein? Fazendo um link do que disse o Adalberto e a Selma, né? Porque, e como você falou, olhar para cima é o céu. Então, a pessoa tem a ideia de que foi para o céu. Mas, se nós lembrarmos da parábola do rico e do Lázaro, ele olha para cima e vê, né, a outra dimensão também, né? Então, assim, ele vê o pai Abraão, ele vê, né, tá sempre algo
em nível superior, ou seja, fora de onde nós estamos. Exatamente. E aí essa questão do céu, né, olha para cima, confirma o que a Kabbalah explica sobre o mundo material ser uma bolha dentro do eterno, na qual ele se restringe. E o mundo espiritual, né, a luz, a plenitude, está ao redor desse mundo. Olha, é muito incrível. E aí, quanto mais você adquire conhecimento, mais você ressignifica, né, coisas que você aprendeu e que você não entendia. Isso é muito maravilhoso. Olha, isso é muito sensacional. É muito maravilhoso, né? Então, olha só nada, 10 horas. Vamos fazer uma vigília. Ai, Marilúcia, vamos fazer que nem eu, fazer o Kabbalah Day. Vamos fazer o Kabbalah Day. Verdade. Mas foi muito produtivo, Cíntia. Eu acho que o que nós fizemos hoje aqui, não sei se todo mundo percebeu, mas a maioria de nós, o tempo inteiro, ficou apenas ouvindo e comentando, escrevendo. E isso deu certo, porque fluiu muito mais. Conseguimos avançar muito mais. Que tal se a gente adotasse dessa maneira? Né? Então, você está explicando, está aqui o slide, e a gente quer comentar algo, escreve ali, né? E você vai pincelando. Né? E chega um momento que a gente vai levantando a mãozinha e vai falando, né? Fluiu bastante hoje, viu? Foi muito bom. Eu percebi isso. É assim que a gente tem que fazer na quarta-feira de tarde também. Vamos fazer assim também, né? Gente, é muito bom. Eu fico triste de parar. Peraí, eu só quero acrescentar, Renato. Sim. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. É que as pessoas... eles sempre falam que vão ao céu, né? Ao céu. Sim. Então, há uma dimensão do céu, uma coisa bonita, parará, babá. Então, a minha dimensão que eu fui é oposto ao céu. Então, existe realmente, tá? E eu já vi várias vezes, não é uma vez só, existe uma dimensão do obscuro, da coisa ruim, entendeu? Sim, exatamente. Existe mesmo. Eu afirmo isso, eu estava no monte e afirmo isso para você. É terrível. E a gente acha que não existe, né? Isso é coisa da imaginação, mas existe. Existe o lado obscuro, existe a parte do céu, a coisa iluminada, realmente. É verdade. E está acima, ou seja, fora desse plano que nós estamos, né? E é muito curioso que também está fora do tempo e espaço, né? Porque até mesmo o Lago de Fogo, né? Não é no nosso tempo, é no tempo vindouro também, né? Então está lá, né? Está lá como se tudo já tivesse acontecido e nós estamos aqui ainda seguindo o tempo cronológico, né? Então, o próprio Éden. O próprio Éden é uma dimensão. Ele está entre o céu e a terra. Ele existe ainda. A gente não consegue enxergar, nem entender, mas é uma dimensão, né? Verdade. Oi, Marcela. Shalom, shalom a todos aí. Renato, todos. Shalom. A questão aí vamos dizer aí, da viagem dimensional, que às vezes nós somos levados, o Eterno nos leva, sempre vai ter um propósito. Então, necessariamente, você está numa dimensão mais densa, igual a isso aí que parece com o inferno cristão, a gente pode definir assim, talvez a gente seja levado com esse entendimento, é o que a mente da gente consegue perceber para aquele momento, também é missão, também o Eterno vai estar te mostrando alguma coisa. Porque das experiências que eu tenho, em que eu fui arrebatado, em que eu fui para outras dimensões, de todas eu voltei com alguma lição. De todas eu voltei transformado de alguma coisa. E também já tive experiência também nessa dimensão aí que parece com o inferno. Então já me foi mostrado muita coisa também. E não foi minha condenação, nada, mas coisas que o Eterno queria me mostrar. Eu também, não tive condenação em nada. Isso. Se você olhar bem as suas experiências, você vai ver que você voltou com algo de lá. Então, nem sempre é negativa a experiência. Na verdade, dificilmente ela vai ser negativa, mesmo que a dimensão seja mais, vamos dizer, mais densa. Né?
Eu só acrescentando, quando eu oro, e você às vezes tem que expulsar algumas coisas, eu consigo ver aquela dimensão que estava lá embaixo. Então, eu já não tenho medo, entendeu? Eu não tenho aquela coisa que todo mundo tem medo. Eu não tenho. Eu expulso e digo aqui no seu lugar, vai, com todo o nome de Yoshua, né? E, assim, essa experiência comigo foi muito real mesmo, e tem sido, que não é... Já aconteceu 3 vezes. Então, tem alguma coisa aí que eu ainda não consegui entender, mas eu vou entender. Um dia a gente entende. Você vai entender, porque algumas coisas a gente custa entender, a gente não tem o banco de dados na hora. A primeira grande experiência impactante que eu tive com o Eterno, eu não frequentava igreja, não frequentava nada. Tem algumas coisas que eu só descobri 40 anos depois, estou descobrindo agora que eu conheço a Torá. Então você volta do plano astral, do plano espiritual, com um banco de dados que você não sabe onde é que você arrumou aquilo. Aquela história que a gente falou. Eu devo ter ficado 40 anos lá no astral e só estou descobrindo isso agora. A experiência que eu tive com o Yeshua, com o Eterno. Vai sendo liberado conforme a pessoa tem recursos de entendimento, recursos de conhecimento, aí cada gota a gota, né, vai ganhando significado. Então, quando a gente... Gota a gota quando a gente mesmo. for estudar, tá, sobre os 4 mundos, tá, que é uma transição, aí você vai entender por que a gente tem determinadas experiências negativas, com forças negativas, e outras positivas, entendeu? Dependendo de onde você vai e de onde você está. Tá? É porque, assim, não é que o Eterno, tipo assim, ele se contraiu totalmente. Houve uma contração gradativa. Há uma contração gradativa. A Árvore da Vida vai explicar, quando a gente fizer a aula específica de Árvore da Vida, aí a gente vai entender isso. Aí a gente vai entender por que a pessoa que é arrebatada ou que sonha, ela tem determinadas experiências negativas ou positivas, tá? Dependendo de onde ela está no mundo espiritual, de onde ela vai no mundo espiritual. Experiências essas que o Eterno permite, como o Flávio falou muito bem, para que a gente aprenda. Gente, o objetivo da gente estar aqui nesse mundo é didático. É para a gente adquirir consciência, ressignificar aquilo que a gente rejeitou lá atrás. Entendeu? Quando a gente não era ainda gente. E na próxima aula é exatamente a explicação disso que eu vou colocar. É uma coisa que é difícil. Isso não contradiz a Torá, tá? Mas a gente tem que entender que não é o safado do Adão, a safada da Eva, que provocou todo esse mal em nós, tadinho de nós, não temos culpa de nada. Nós estávamos lá. Eu estava lá, você estava lá. Nós somos corresponsáveis por tudo que está acontecendo aqui hoje, porque nós quisemos. E é muito... Não, eu conheço gente que fala assim, quando eu morrer, se eu encontrar um Adão, eu vou descobrir quem ele é, porque ele não tem umbigo, eu vou dar uma coça nele. E fala assim, com a seriedade mesmo. Muitas mulheres vão bater em Eva, né? Por causa da dor do parto, por causa do sofrimento. Ele é que é o culpado de todo o mal, todos os problemas que eu tenho hoje. Tem gente que pensa assim, realmente. Quando a gente tem consciência de que um dia todos nós fomos um, né? Somos, né, Marilúcia? Se fosse qualquer um de nós lá, talvez a história seria a mesma. Porque a essência é a mesma, né? É a mesma. O sopro foi o mesmo. O sopro foi o mesmo e continua sendo o mesmo. Né? Alguém me chamou? Fala, Marilu. Não, Oi, é que eu ouvi o Fala, Mariluz. Não entendi. Eu te chamei porque eu estou lembrando sábado passado que o cara falou, né? Essa consciência de unidade. A gente precisa entender que o outro não é apenas o outro totalmente desligado de nós. Nós sim. e o outro, nós somos peças do quebra-cabeça, que um dia foi uma imagem perfeita, né? Sem estar quebrado. A gente vai ver isso na próxima aula.
Uma Próxima vez, aula é aula de... Fala, pode falar. uma vez estudando sobre essa questão, né, de que somos um, e no Kabbalah Day, ele reforçou isso novamente, de Foi o que foco, o né? Eterno foi maravilhoso. Apesar que é muito básico, né? É muito areia da praia ainda, não chegou na água, mas É. foi muito bom relembrar, porque uma coisa é certa, o Eterno, ele criou um Adão, né? Um homem. Uhum. E desse um homem, ele criou todas as coisas. Então, foi muito interessante que ele falou uma hora que ele criou um, porque ele também é um. Aí eu falei, Uhum. olha, que coisa interessante, porque Errado. como ele criou a imagem e semelhança dele, ele criou apenas um Adão. E nós somos partes de Adão, desse mesmo Adão. Aí eu falei, nossa, que interessante essa palavra, né? Ele criou um porque ele criou conforme ele. E ele é um, É errado. um. Eu achei Uhum. muito interessante. É a nossa imagem e semelhança, né? É muito interessante isso. Semana que vem a gente vai ver essa questão de como um se tornou tudo que existe. E é muito lindo, gente. Lembrando que é muito importante a gente se lembrar que tudo foi e é e vai continuar sendo por amor, tá? Marilúcia? Eu? Isso. Ora para a gente terminar, por favor. Tá bom. Vamos lá, então. Baruch atah Adonai, bendito és tu, eterno, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Salvador, nosso professor, nosso sustentador. Ó Deus, tu és tudo para nós. Eterno, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por todas as oportunidades que nós temos, Senhor, de ter um avanço, nem que seja 1 milímetro diante e ao teu redor, 1 milímetro mais perto do Senhor. É tudo que nós queremos, Pai, porque o Senhor é tudo o que nós desejamos. Nós não queremos riqueza, nós não queremos poder, nós não queremos amigos, nós não queremos posses, nós não queremos isso, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que tudo que nós, filhos teus, desejamos é a tua presença, Pai. É o Senhor. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é o que há de mais precioso e mais importante, mais lindo e o Senhor é tudo que nós desejamos, Pai. No Senhor nós encontramos tudo. Bendito é o teu nome. Bendito é o Senhor. Bendita é a tua glória. Bendito é o teu poder. Bendita é a tua autoridade, a tua sabedoria, a tua graça, a tua misericórdia. Bendita é a tua vontade eterna. Porque o Senhor é bom, a tua vontade é boa, perfeita, agradável e suficiente para nós. Ó Senhor, meu coração exulta diante de ti, porque o Senhor é a coisa mais preciosa. O Senhor é o ser mais digno, mais maravilhoso, mais precioso, mais lindo, mais agradável. O Senhor é tudo e nada existe se não for por ti. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por nos criar. Obrigada por nos desejar no teu coração eterno. Ó, Senhor,
Nós não conseguimos entender a dimensão desse amor. Não conseguimos, Pai, porque é tão perfeito e tão completo, Senhor, que só de pensar nisso que o Senhor nos desejou, tudo nesse mundo se faz pequeno. Nós não precisamos de mais nada, Pai, só do Senhor. Nós queremos nos vestir do Senhor. Nós queremos, Senhor, de todo o nosso coração, ainda que nós sejamos pequenos e insignificantes para muitas pessoas, nós queremos nos revestir de Ti, Pai, para glorificar o Teu nome. É só isso que nos interessa, Senhor. Nos entregarmos a Ti, para que o Senhor venha morar em nós, para que o Senhor se glorifique em nossas vidas, Pai. Assim como o Senhor fez com Yeshua, que o Senhor o glorificou tantas vezes, Pai, porque o Senhor o amou e Ele te deu prazer. Nós queremos, Senhor, nós queremos te dar prazer, Pai. Nós ansiamos, nós desejamos do fundo da nossa alma dar prazer ao Senhor. Conseguir colocar um sorriso no teu rosto quando olhar para nós, Pai. Ó Deus, ó Eterno, ó Yahweh, Yahweh, nós te amamos. O Senhor é a coisa mais preciosa nas nossas vidas. Nós não precisamos de nada. Nós temos tudo. Nós temos Yeshua. Nós temos uma fagulha do Senhor em nós, Pai. Ó Deus, como isso é maravilhoso. Amém. Como isso é precioso. Amém. E nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós não existimos sem a Tua presença. Sim, Deus. Nós não existimos sem o Teu amor, sem a Tua alegria, Glória a Deus. sem a Tua Aleluia. graça. Meu Pai querido, Glória a Deus. como é bom Aleluia, poder te chamar de Pai, aleluia. Senhor. Como é bom poder te chamar de Pai. Eu que não tive pai, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque Glória a Deus. nós Aleluia. aprendemos, Pai, e nós temos sabido que nós existimos no Teu coração primeiro. Amém. E o Senhor não nos abandona, o Senhor não morre. Aleluia. Aleluia. O Senhor não morre, o Senhor não tem fim. O Senhor não nos abandona. O Senhor é todo suficiente para nós. O Senhor é melhor do que pai, é melhor do que mãe, é melhor do que marido, é melhor do que amigos. O Senhor é tudo. Amém. Tudo, Sim, Pai. Louvado, exaltado, glorificado, Amém. santificado seja o teu nome. Oh, Nós glória a nos Deus. derramamos Aleluia. diante do grande El Shaddai, Oh, glória do a grande Deus. Erie, Aleluia. Asher Ah, Erie. malana, menina, Oh, aleluia. Nós nos dobramos diante de ti, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Não existe nenhum outro poder além de ti, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso dono, o nosso Pai, o nosso amigo. O Senhor é o nosso tudo, tudo, tudo se resume ao Senhor. Eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo, meu Deus e meu Pai. Bendito é o teu nome. Santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tsevaot. Melo kol haaretz. Kevodo. Bendito és tu. Tu és santo, Pai. Louvamos e exaltamos o teu nome por tudo, Pai. Tudo. A que nós possamos aprender de ti já vale o mundo todo, Pai. Muito obrigada, Pai. Louvado e exaltado seja pelo nosso amado Yeshua.
aquele que se tornou tudo para nós. Tudo, tudo, tudo. Nós te glorificamos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Gente, Amém. é muito bom estar com vocês, muito bom, louvado seja o nome do Eterno. Até amanhã, né, no Kabbalat Shabbat, depois sábado, 18h30, Peshita, tá? Lembrando que a gente vai começar, né, Renato? A gente vai começar um estudo. Renato se propôs, Renato é mestre aí em psicanálise, e ele se propôs a nos ensinar sobre a psicanálise e ajudar a gente a se entender melhor, se compreender melhor, viver melhor. Vai ser gravado, tá? Vai ter primeiro a palestra e depois a gente vai parar a gravação e vai abrir para comentários, compartilhamento, etc. Vai ser muito legal. Toda quarta, às 14h, tá? Muito obrigada, Renato. Muito obrigada a todos vocês que têm se doado do seu tempo, compartilhado, né, conosco, está aqui buscando, está aqui, enfim, construindo juntos, né, essas aulas, esses estudos, porque nunca é sozinho, a gente não faz nada sozinho, é tudo amor do Eterno. Tá? Shalom a todos, até amanhã. Né? Todá. Valeu. Shalom, shalom. Todá. Shalom. Shalom, shalom. 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 Shalom.